Esta apresentação foi realizada com os alunos do terceiro ano do ensino médio A e B, juntamente com a professora Tânia Slonsky e professores da sala de leitura da Escola Estadual Professor Oswaldo Januzzi, idealizado e organizado com pesquisas e aulas sobre o tema, visando estimular o apreço a importantes obras da literatura brasileira. Vidas Secas foi publicado em 1938. É considerado por muitos como a maior obra de Graciliano Ramos. O livro retrata a vida das pessoas que vivem no sertão brasileiro e o sacrifício delas para sobreviver diante do flagelo da seca. Ao contrário dos romances anteriores, é uma narrativa em terceira pessoa, com a finalidade de penetrar no mundo introspectivo dos personagens, já que esses não têm o domínio da língua necessária para estabelecer a comunicação. O romance tem um caráter fragmentário, são quadros, episódios que acabam se interligando com certa autonomia. Encontramos a narração em terceira pessoa, com um narrador onisciente. É o próprio narrador que revela o interior dos personagens. O foco narrativo ganha destaque ao converter em palavras os anseios e pensamentos dos personagens. O tempo de narrativa é acerca de duas secas. A primeira que traz a família para a fazenda e a segunda que a leva para o sul. Mesmo possuindo algumas referências cronológicas na obra, o tempo é psicológico e circular. O espaço é físico, refere-se ao sertão nordestino, descrito com precisão pelo autor. O que desejava, esquecia-se. Agora se recordava da viagem que tinha feito pelo sertão, a cair de fome. As pernas dos meninos eram finas como bilros. Sinhá Vitória tropicava debaixo do baú de trens. Na beira do rio haviam comido o papagaio que não sabia falar. Necessidade. No trecho, as pernas dos meninos eram finas como bilros. Bilros são agulhas para se fazer rendas, por isso a relação com a subnutrição dos meninos. E em haviam comido o papagaio que não sabia falar, nota-se a fome e a miséria que aquela família enfrentava. Fabiano também não sabia falar. Às vezes largava nomes arrevesados por embromação. Via perfeitamente que tudo era besteira. Não podia arrumar o que tinha no interior. Se pudesse. No trecho Fabiano também não sabia falar, há a comparação entre Fabiano e os animais pela deficiência na fala. Às vezes largava nomes arrevesados, ou seja, ao acaso. Em não podia arrumar o que tinha no interior, entende-se que as ideias, sentimentos e sensações não conseguem ser expressados, compartilhados. Agora Fabiano conseguia arranjar as ideias. O que o segurava era a família. Vivia preso como um novilho amarrado ao mourão, suportando o ferro quente. Se não fosse isso, um soldado amarelo não lhe pisava o pé não. O que lhe amolecia o corpo era a lembrança da mulher e dos filhos. Sem aqueles cambões pesados, não vergaria espinhaço não. Sairia dali como onça e faria uma asneira. Quando há reticências antes de agora, entende-se que houve um fato que provocou aquela mudança. O que o segurava era a família, vivia preso como um novilho amarrado ao mourão. É quando Fabiano começa a entender que a família o prendia. Suportando o ferro quente significa os maus tratos, a humilhação que ele tinha que suportar. O soldado amarelo é a autoridade que representa a injustiça. O que lhe amolecia o corpo era a lembrança da mulher e dos filhos, é a ambiguidade entre a escravidão e o amor. Cambões pesados eram madeiras pesadas de se carregar. E também a ambiguidade entre a família que o livra dos problemas e o peso da família. Não vergaria espinhaço não. Fabiano não se humilharia. Tinha aqueles cambões pendurados ao pescoço. Deveria continuar a arrastá-los? Sinhá Vitória dormia mal na cama de varas. Os meninos eram os brutos, como o pai. Quando crescessem, guardariam as reses de um patrão invisível, seriam pisados, maltratados, machucados por um soldado amarelo. Em Cambões Pendurados, representa a família de Fabiano. Deveria continuar a arrastá-los? É uma reflexão. Uns brutos, como o pai, é a comparação entre Fabiano e seus filhos. As reses
são na verdade os pequenos animais. Seriam pisados, maltratados, machucados por um soldado amarelo. É a reprodução da miséria, do ciclo da injustiça social presente no Nordeste. É indiscutível a genialidade de Graciliano Ramos, mostrada em Vidas Secas. O trabalho impressiona não só pela temática, como também pelo enfoque dado à linguagem. A importância dessa no processo de comunicação e sistematização de nossas ideias. Enfim, o interrelacionamento entre a situação social e os psicologismos dados aos personagens fazem de Vidas Secas um dos mais relevantes romances de nossa literatura. Em Vidas Secas, podemos observar a dura e sofrida realidade nordestina. Assim como Fabiano é explorado, milhões de nordestinos também são pisados e vitimados por inúmeras forças. Os personagens mostram bem a falta de informação e a alienação das pessoas. A falta de perspectiva de um futuro é predominante. A seca que destrói sonhos e destrói vidas. E nessa realidade encontramos a reprodução da miséria, ou seja, o ciclo da injustiça social que toma forma hereditária pelas gerações desenfreadamente. Tal injustiça se mostra no governo desonesto que não se preocupa com a população. E o fim mostra bem o que a maioria dos nordestinos, já sem nenhuma esperança, fazem. Migram à procura de novos horizontes.